Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com um espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso evangelho de hoje, vamos lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e a gente vai lá no item 19, o item 19 intitula-se O Mau Remédio. 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes, lágrimas e amargo sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então aí, por pior que seja, a gente tem que lembrar sempre de Deus, levar os nossos olhos a Deus e agradecer. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e venturas os vossos dias. Então vai acontecer isso só quando Deus curar, ajudar? Dar-se-á, não reconheceis o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brandura? Então, a gente vai reconhecer Deus só quando acontecer coisas boas? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Imitai Jesus, né? Vamos seguir Jesus. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, aqui está se referindo a Jó. Então disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absurda miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Então Jó está reconhecendo, apesar dele ter sofrido, ele está reconhecendo, agradecendo a Deus. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Então são perguntas que a gente pode fazer para poder entender isso, né? Então aí, buscai consolação para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então a gente tem que buscar a causa do sofrimento no passado. A maioria das vezes somos nós os culpados, mas a gente tem que pensar que coisas boas virão. E aí a gente pergunta, por que a terra é considerada um vale de dores e sofrimento? Então, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Nele, tratamos de nossas almas doentes e, com o auxílio do Evangelho, que é um convite permanente de nosso Divino Mestre, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura dos nossos males. Então, se a gente segue o Evangelho, a gente segue Jesus, como diz aqui, a gente consegue passar por esses sofrimentos e conseguir a cura. Devemos buscar consolações para os nossos males no futuro e procurar a causa no passado. Então a gente tem que saber que isso passa, que no futuro estaremos bem e que se estamos sofrendo, a causa é nossa. Alguma coisa aconteceu no passado. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportá-las. Por que agora murmurar? Então, aqui é o conhecimento espírita, né? A gente pede a prova. Se pediu, por que agora reclama? Vós que pedistes a riqueza e a glória, quereis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Então, quem pede coisas boas, fortunas, riquezas, pediu para sustentar a tentação e vencer isso. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais
forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasse, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da exposição e do sofrimento. Então, aqui ele puxou um trechinho lá de Jó, né? Mas se a pessoa escolheu viver numa situação dessa, ele sabe que se ele passar, se ele triunfar, se ele conseguir vencer, ele vai ser purificado. A gente pode perguntar também, somos nós que escolhemos nossas provas? Como a gente comentou, espíritas sabem que a gente escolhe. Mas aqui ele diz o seguinte: quando possível, escolhemos as provas porque vamos passar, a fim de corrigir nossas falhas. Na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, somos ajudados pelos benfeitores espirituais. Nossos sofrimentos são o fruto de nossas ações delituosas do passado. Então é bom entender que nossos sofrimentos são causados por nós mesmos. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de excruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Então, acreditar, ter fé e elevar os olhos a Deus, praticar o Evangelho. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então, quando a gente entoa hinos, algumas religiões entoam hinos. É uma maneira de você se ligar ao anjo, aos benfeitores que estão à sua cabeceira. Então ele vai ajudar a apontar um lugar melhor. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então, com fé, aos poucos a gente passa por isso. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para a cura tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então não adianta a gente perguntar por que eu sofro, por que só comigo, por que acontece? A gente tem que saber que somos nós os culpados, nós provocamos isso, ou nós pedimos isso, e temos que ter fé, acreditar que essa vida é curta e assim que vencermos, seremos beneficiados. Qual o remédio para o nosso sofrimento? A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Então, se você vê coisa boa no futuro, você sabe que aquele mal do presente é pouca coisa, logo acaba. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Como conseguir esse remédio? Conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando nosso comportamento e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo. Utilizar esse Evangelho como roteiro de vida, como guia e modelo. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Então, o descrente ele contribui para que piore, né? Aquilo que ele está sentindo, ao invés de melhorar, vai piorar. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que, com a fé, se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé, por amparo, ficará sobre a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se entorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então, os sofrimentos têm que ser aceitos, né? A pessoa tem que entender que todo sofrimento
vai provocar uma coisa melhor, vai trazer uma coisa melhor. Você vai reparar os males e vai melhorar. Então é o reconhecimento da glória do Senhor, como ele diz aqui. Então, ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventurança. Isso é Santo Agostinho que diz. O que acontecerá com aquele que sofre e tem fé? Ficará sobre a égide do Senhor e sofrerá menos. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegria da eternidade. Então é isso que a gente viu no parágrafo anterior. A fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. O sofrer é motivo de alegria? Sim, mas o sofrer resignado de quem sabe que está quitando graves débitos com a lei de Deus. Aquele que sofre resignado tem fé e esperança em futuro melhor. Então, sofrer resignado, você aceitar e saber que você está pagando sua dívida. Aí sim, o sofrer é motivo de alegria. O Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se corrigir o sofrer resignado. Então, mais uma vez, eu coloco a mesma frase do nosso Evangelho aí no capítulo 5. Devemos sempre lembrar que todo sofrimento é nosso, provocado por nós. Se estamos sofrendo, alguma coisa fizemos. Então, temos que procurar o Evangelho, como diz aqui, para que a gente possa ter um meio suave e conseguir sofrer com resignação. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 5. Um bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe.